Cumprimento ao nobre presidente e a todos os vereadores aqui presentes, em nome de todas as igrejas reformadas no Brasil e na nossa região. Já ouvimos um belíssimo discurso e eu gostaria apenas de usar por alguns instantes a palavra e trabalhar algumas questões que também podem ser traduzidas e de forma muito prática para a nossa vida hoje. É interessante a gente perceber que a luta não foi apenas por religião, a luta também foi por poder. É importante a gente perceber que na grande divisão que acontece e aparece a igreja ortodoxa, ali as lutas eram intensas e não tinha a ver com doutrina, tinha a ver com domínio, tinha a ver com autoritarismo, tinha a ver com poder. É importante a gente precisar que na história há um tempo onde a igreja perde a força, a igreja se subdivide, e as subdivisões que acontecem são tão grandes, e todos que conhecem a história sabem que teve um momento dentro da própria estrutura da igreja católica que funcionaram ao mesmo tempo 3 papas, o de Avignon, o de Roma e um papa de Florença em Pisa, simplesmente por causa da história e da religião, não, por causa do poder. É importante a gente precisar dessas coisas, porque muitas vezes não foram os contextos da busca pela pregação da palavra que trouxeram as rebeliões e as diversidades, simplesmente foram as lutas de poder. E é importante a gente precisar que homens foram queimados, não porque eles lutavam pelo poder, mas porque eles queriam expor com facilidade a pregação ao coração daqueles que eles pastoreavam. 3 padres foram, enfim, queimados. E por que eles foram queimados? Simplesmente porque eles começaram a estudar a Escritura, que ele tinha estudado nas línguas originais, e ele começava a praticar com o povo. E a gente simplesmente tem que ver Savonarola sendo queimado em Florença, nós temos que ver John Wycliffe, um doutor, vivendo ali a tradução das Escrituras, um homem que influenciou demais pela Universidade de Oxford, e por isso que a reforma toma tanto corpo, porque centenas de alunos que ali passavam, depois se inflamavam e viviam todo esse rompante da reforma, enfim, na Europa. Mas é importante a gente precisar, e o pastor falou com belíssima qualidade aqui, Jan Hus, que também era monge na Tchecoslováquia, ele teve a sua vida ceifada por uma fogueira, porque simplesmente ele queria viver a simplicidade do Evangelho e pregar as Escrituras. Mas é interessante que ele deixa ali uma palavra profética. Em 1415, quando ele morre, simplesmente ele vai dizer, Hus significa, enfim, na língua tcheca, ganso, ou pato. E ele vai dizer, quando ele está morrendo, vocês podem matar um pato, mas um dia Deus levantará um cisne. E ele fala isso dizendo, daqui a 100 anos a história conhecerá um cisne, e esse não será morto, ele voará e a história modificará. E ele estava falando de Martim Lutero. E é importante a gente precisar que esse homem não apenas adquire uma coragem do conflito e do confronto, porque ele discorda daquilo que era iminente, não da religião, mas iminente do poder. E nesse iminente do poder se afastava das Escrituras. E esse ponto que ele toma como regra de fé e prática para a sua vida, ele abraça no coração. Enfim, somente as Escrituras moldam a nossa vida, somente a fé rege o meu coração, somente a graça de Deus é capaz de perdoar os meus pecados e salvar a minha vida, somente por Cristo eu tenho acesso à presença de Deus, porque é pela cruz do Calvário que eu tenho acesso a Deus. E depois ele vai dizer, o homem precisa aprender a viver sobre a égide, a dependência e somente pela glória de Deus. Mas como aplicar isso aos dias de hoje? Como falar da reforma sem atacar corações e sem conflitar e separar religiões? Como falar da reforma sem simplesmente criar um elemento conflitante? Se a gente conseguir trabalhar, meus irmãos, o ser humano, se a gente enxergar de forma clara, esse Jesus que quando ele vai dizer, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, e ali vai haver um rompante dos discípulos dizendo, enfim, quando fizemos isso? E ele vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Ele estava dizendo, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar as pessoas, nós temos que reconhecê-los, nós temos que enxergar o ser humano. E isso, meus irmãos, não acontece
acontece apenas na reforma. Lutero é esse exemplo máximo, porque depois de Lutero, aqueles outros como Calvino, que viveu 20 anos depois, ele trabalha a Suíça. Nós vemos John Wycliffe trabalhando a Inglaterra, John Knox trabalhando a Escócia, enfim, muitos que vêm da Inglaterra para os Estados Unidos, mudando completamente uma nação, mas simplesmente porque enxergam não apenas na vontade de Deus, mas o enxergar o ser humano, uma mudança que pode acontecer completamente com o país e com as pessoas. Termino aqui a minha palavra agradecendo a Deus por esse momento, mas conclamando, se a gente quiser realmente enxergar claramente a beleza da história, se enxerga colocando todas as coisas que foram levantadas aqui pelo pastor. Enfim, meus irmãos, temos que reconhecer, nós temos centenas de universidades hoje que mudam a história do planeta, mas é importante a gente reconhecer que na Contra-Reforma, quando se apaga a fogueira da Contra-Reforma, nós conseguimos encontrar, meus irmãos, centenas de milhares de investimentos que também foram feitos na educação, mas muito mais, as sociedades que foram criadas ali, agostinianos, sociedades como os dominicanos, sociedades como os franciscanos, eles mudam o planeta quando eles enxergam também naquela premissa de Jesus, o ser humano, o coração, a vida, a pessoa para ser trabalhada, o coração para ser cativado e ser colocado diante de Deus. É importante a gente precisar isso, porque quando não se abandona o evangelho pelo poder, nós começamos e podemos caminhar juntos em muitas coisas, e eu peço ao Senhor que a graça do Senhor continue abundante. Muito obrigado, amém.